Quem não votar, a gente sabe o que foi. Tô brincando. É legal essa feature de co-host, viu? Eu não tinha. Legal. É pena que ele não mantém. Eu tô tendo que colocar o Grant de novo. É uma forma de deixar Manter, já. né? A gente vê isso depois. Tá, vamos continuar por causa do horário, tá? Então, assim, a gente estava falando do que fatos, eventos e atividade deixam as pessoas felizes. Então, o que são os desejos, tá? Então, essa terminologia ela é muito usada no design, né? Dores e desejos, né? Que artefatos e discursos as pessoas utilizam a realizar atividades vinculadas ao tema, né? Então, quem está relacionado ao tema já falou de comércio e EAD, né? O outro é vigilância epidemiológica e congestionamento, né? Então, quem está no congestionamento, que tipo de artefato utiliza, né? Que tipo de discurso que tem. Isso vai permitir que vocês comecem a observar, né? Aí, em relação a oportunidades, que dores e desejos específicos ficaram mais evidentes. Então, vocês vão começar a ouvir pessoas da forma mais distinta em relação àqueles pontos. E agora vocês vão apurar em relação ao que vocês coletaram em relação a esses aspectos. O que incomoda mais? O que parece incomodar mais? O que um determinado público-alvo deseja mais, né? Então, por exemplo, no caso aqui do esporte, né? Ouvir música enquanto se pratica esporte é essencial para manter o clima, estimula a atividade física. Outra pergunta: que artefatos e ou processos já existentes poderiam estar sendo utilizados e não estão? Então, por exemplo, no caso do exemplo que ele coloca aqui do esporte, a pessoa quer ouvir som, caixas de som. Então, com base no que vocês estão observando, você já começa a olhar o que será que é usado, o que não é usado e poderia ser utilizado. Então, vocês começam a observar que gambiarras tecnológicas, digitais ou não, as pessoas utilizam nessas atividades, né? Então, muitas vezes a gente tem, por exemplo, um problema que não tem uma solução, vamos dizer assim, adequada. A gente não está falando em solução, mas, por exemplo, você tem a questão do, vamos falar aí de congestionamento. Então, ligado ao congestionamento, uma das ações que foi sempre estimulada era, vamos, por exemplo, gerenciar caronas. Então, se a gente tem mais pessoas nos carros, a gente precisa de menos carros nas ruas, né? Então, vamos aproveitar e evitar carros com uma ou duas pessoas só. Vamos ver se a gente consegue conciliar. Então, durante muito tempo, antes de ter o Waze Carpool, você tinha pessoas usando grupos do Facebook para gerenciar caronas, por exemplo, saindo da UFPR. Então, o Facebook não era uma solução, não era, sei lá, um artefato desenhado para esse problema, mas ele era uma gambiarra usada nesse contexto, né? E aí, a última pergunta é: qual é o impacto sobre essa questão? Qual é o tamanho de um possível mercado? É um bairro? É um impacto regional, um impacto nacional, um impacto global? Esse tipo de pensamento vai ajudar vocês a identificar oportunidades com maior ou menor impacto, mais ou menos relevantes. Lembrando que, muitas vezes, vocês vão começar a atacar um problema num escopo menor, mas essa solução pode depois ser escalada, né? Ela pode ser aplicada em um outro contexto maior, só você, por exemplo, ajustando um parâmetro ou outro, tá? Alguma dúvida? Aqui tem umas recomendações, aqui tem modelo de apresentação e tem algumas técnicas e ferramentas que vocês podem usar. Então, você tem aqui uma técnica de personas para caracterizar usuários, mapa de empatia, né? Tem uns frameworks aqui de jornada do usuário, IOU, framework, entrevistas. Então, vejam que vocês podem fazer isso remotamente, ainda tem essa questão de evitar aí vocês se protegerem, a gente ainda tem a questão da pandemia, mas também é importante que vocês falem com pessoas, tá? Então, no vídeo da semana passada, o professor Leonardo, da Manhã que é Designer, também falou muito de ferramentas de etnografia digital. Então, como vocês podem fazer esse processo de forma remota usando canais digitais, tá? Dúvidas? Não, por enquanto. Não, professor, tudo certo. Então, ó, aula que vem, vocês vão vir com uma apresentação da equipe, abordando esses pontos e montando uma narrativa conectando todas essas questões. Tudo bem? Tudo É, bem, professor. e não é necessariamente respondendo a pergunta. Pergunta 1, a resposta é essa. Não com é. esse conteúdo na apresentação.
Não é necessariamente, não. Não é. Não é. É categórico. Não é. Não é uma Pergunta e um template, resposta. é pergunta e resposta, tá? E tem que ter esse fio sempre, condutor de storytelling, no caso, né? Sim. Isso. pensem Beleza. sempre que no fim das contas a gente está querendo que vocês construam um pitch para conseguir convencer, por exemplo, alguém a investir em vocês. Sempre tem essa imagem na cabeça. Então, assim, vocês não estão apresentando um trabalho de escola, trabalho da faculdade para o professor. Não é respondendo um monte de coisa. Tenho sempre a imagem na cabeça de que alguém está aqui escolhendo uma empresa para investir. E você é uma delas. Você vai fazer uma apresentação tentando convencer as pessoas que é uma boa ideia, certo? Perfeito. Então, pessoal, é isso, tá? Valeu, obrigado aí pela atenção. Quem tiver É dúvida, só faça. uma besteirinha a Claro. mais, Fernando. Seguinte, se tu puder explicar um pouquinho o projeto de extensão, acho que vale a pena. Guilherme Hanoi, né, abriu um projeto de extensão em que os alunos podem se inscrever e os alunos dessa disciplina também podem. Aí Hanoi deve vir aqui na segunda-feira que vem, mas eu acho que vale a pena, né, em algum momento. Não sei Sim, se quer sim. falar mesmo que Tá. rapidamente. A gente talvez seja interessante deixar a Hanoi falar. Eu posso falar meio geral, porque inclusive até uma coisa a gente está pensando em fazer umas pequenas mudançazinhas ali, coisas que queria alinhar com ele. Mas de forma geral é o seguinte: projetão, por ter essa característica de ser muito baseado em escuta ativa, vocês vão ter que observar. Vocês vão fazer uma atividade, não é só pesquisando em livros, vocês vão ter que ir atrás de pessoas na sociedade. Então, tem uma conexão direta com a sociedade. E tem essa questão do desenvolvimento de atividades em um projeto. O projeto é aquela iniciativa que tem início e fim definidos, né, com um propósito único. Então, e nós temos outros atores envolvidos. Então, o que se viu tem a questão da curricularização da extensão, que ela está presente aí dentro dos cursos de vocês, ou vai ser uma realidade nos próximos anos, né? Todos os cursos vão ter aí 10% da carga horária voltada para a extensão, então vocês vão ter que ter 10% da atividade, da carga horária do curso de vocês relacionada a projetos de extensão, ou seja, de comunicando a universidade com a sociedade. Então, nós vimos isso como uma oportunidade de estender. Como o projeto é uma disciplina que ela demanda bastante energia, então tem atividades que vão ser feitas em conjunto. Então, mas tem alguns pontos que talvez no projeto eles tenham que fazer uma atividade a mais ou outra, sabe, Jordano? Validar uma outra. Por exemplo, nós fizemos essa atividade da avaliação 360, tem algumas questões que nós queremos validar mais. Então, no projeto de extensão, é uma oportunidade do aluno aproveitar parte do esforço que ele já faz na disciplina, junto com outras atividades que podem render a ele até, acho que 140 horas de extensão, para contar nessa carga horária. Então, por exemplo, um curso de engenharia tem 3.600 horas, o mínimo, né? Ou seja, o aluno tem 360 horas de extensão. O curso de medicina são 8.000 horas. Então, o aluno de medicina vai ter que ter 800 e tantas horas de extensão. O sistema de informação, eu acho que deve ser perto de 3.000, não sei, 2.000 e poucas horas, ou seja, 200 e poucas horas. Então, o projeto de extensão pode ser uma oportunidade interessante para aqueles alunos que queiram aproveitar projetão com um pouco mais de esforço, ter a oportunidade também de ter uma experiência dentro de um projeto de extensão que vai envolver outras pessoas também. Os detalhes mais de como faz inscrição, como é que cadastra, aí a gente deixa o professor Guilherme Hanoi, que é o coordenador do projeto, fazer essa explicação. Mas foi muito bom, Jordano, você ter lembrado. Eu já estou marcando com ele para segunda-feira ele vir aqui, segunda que vem. De toda forma, todo mundo fica atento, porque se vocês precisam de carga horária de extensão, se vocês desejam isso, o projetão é uma oportunidade de você unir aí o que vocês estão aprendendo, de todo jeito, a disciplina, com a carga de extensão. É isso aí, vamos embora, senão a gente estoura os horários, né? Tá, só sugiro vocês criem canais, sei lá, se é o WhatsApp, seja o Telegram, o que vocês forem usar, compartilhem naquele nosso grupão para que vocês possam se juntar lá.
Eu vou pegar a relação final e coloco lá de quem ficou em qual grupo. Tudo bem? Joia. Então, beleza, pessoal. Boa semana para vocês. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, Pode pessoal. encerrar aí Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.